Bem-vindos ao nosso espaço. Um mergulho nas notícias mais interessantes do mercado local e internacional de pescados e aquicultura. Se gostar, curta e assine o canal. Aproveite! O cenário do agronegócio marinho brasileiro atravessa um momento de redefinição forçada por fatores que fogem ao controle direto dos produtores, unindo uma crise climática sem precedentes a uma complexa barreira geopolítica. Enquanto o Brasil celebra números recordes em outros setores da agropecuária, o segmento de pescados e frutos do mar enfrenta o que podemos chamar de um estrangulamento em duas frentes. De um lado, a natureza impõe um limite biológico severo, do outro, o protecionismo internacional tenta frear a expansão da nossa economia azul. Iniciamos nossa análise pelo litoral sul do país. Santa Catarina, que é o coração da maricultura nacional e responsável pela maior parte da produção de moluscos bivalves do Brasil, vive dias de luto produtivo. O fenômeno climático recente, caracterizado por ondas de calor atípicas que elevaram a temperatura da água a níveis insustentáveis, provocou a mortalidade de cerca de 90% das ostras em diversas regiões produtoras. Este não é apenas um prejuízo pontual de estoque, mas um golpe na estrutura de capital dos produtores locais. Quando falamos em uma perda dessa magnitude, estamos discutindo o colapso de ciclos inteiros de reprodução e crescimento que levam meses para se consolidar. A ostra é um organismo extremamente sensível ao equilíbrio térmico e, uma vez que a água ultrapassa o limiar de tolerância, o sistema imunológico desses animais falha, levando a mortandades em massa que deixam as fazendas marinhas vazias e os produtores sem perspectiva imediata de reposição. Esse choque térmico nas águas catarinenses acende um alerta sobre a necessidade urgente de novos investimentos em tecnologia de monitoramento e linhagens mais resistentes, mas o setor não tem tempo apenas para planejar o futuro de longo prazo, pois as contas do presente batem à porta. Enquanto o produtor luta para salvar o que restou de suas sementes no mar, a indústria de processamento e exportação enfrenta um desafio igualmente gélido no campo diplomático. A Abpesca intensificou recentemente sua campanha contra a imposição de tarifas sobre os frutos do mar brasileiros nos Estados Unidos. O mercado norte-americano é um dos destinos mais cobiçados para o pescado de alto valor agregado, e a imposição de barreiras tarifárias funciona como um muro invisível que reduz a competitividade do nosso produto frente a outros players globais. O argumento brasileiro é claro: a produção nacional segue padrões rigorosos de qualidade e sustentabilidade, e as tarifas impostas parecem ter um caráter muito mais protecionista do que técnico. Essa queda de braço nos gabinetes de Washington e Brasília impacta diretamente o fluxo de caixa das grandes empresas do setor, que dependem da exportação para equilibrar os custos elevados da operação doméstica. Se observarmos os dados recentes do Porto de Santos, percebemos que o agronegócio continua sendo o motor das exportações brasileiras, com bilhões de dólares em movimentação. No entanto, o setor de pescados ainda busca consolidar sua fatia nesse bolo gigantesco. A mudança no sistema de drawback e as novas regulamentações de importação e exportação mencionadas nos boletins de economia rural mostram que o governo tenta desburocratizar o caminho, mas a infraestrutura logística e as barreiras externas ainda são gargalos significativos. A situação das ostras em Santa Catarina e a luta pelas tarifas nos Estados Unidos são faces da mesma moeda. A vulnerabilidade de um setor que é essencial para a segurança alimentar, mas que ainda carece de uma rede de proteção mais robusta contra variáveis externas. Para o consumidor final, o reflexo é imediato, seja na disponibilidade do produto ou na oscilação dos preços. O mercado interno acaba absorvendo as pressões quando a exportação é dificultada ou quando a oferta produtiva é dizimada pelo calor. Precisamos entender que o agronegócio marinho não é um setor isolado. Ele faz parte de uma engrenagem que envolve desde o pequeno produtor artesanal até as gigantes da logística internacional.
Quando uma onda de calor atinge as baías de Santa Catarina, o efeito cascata chega aos restaurantes, às gôndolas dos supermercados e, eventualmente, à balança comercial brasileira. O desafio para 2025 e 2026 será a adaptação. Será necessário repensar a localização das fazendas marinhas, buscar águas mais profundas e frias para a maricultura e, simultaneamente, fortalecer a voz do Brasil nas mesas de negociação internacional para garantir que o pescado brasileiro seja tratado com a justiça comercial que sua qualidade merece. O setor de pescados tem um potencial imenso, mas este momento exige resiliência e, acima de tudo, uma visão estratégica que una ciência, economia e diplomacia. Estamos diante de uma encruzilhada onde a eficiência tática do campo, ou melhor, do mar, precisa ser acompanhada por uma inteligência de mercado capaz de prever e mitigar esses riscos térmicos e políticos. A Pescari Importadora traz para você as melhores notícias e os melhores pescados. Para saber mais, visite nosso site em pescariimportação.com ou entre em contato pelo WhatsApp. Para mais informações e links, confira a descrição deste vídeo. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais novidades do mundo dos pescados.